Sejam todos muito bem-vindos ao quarto HDT, o podcast aqui da Hora do Terror. E hoje a gente vai falar sobre terror no Mega Drive, terror 16 bits com muitas músicas extremamente gritantes, né? Essa é uma diferença boa aí do Mega Drive pro Super Nintendo. E comigo eu tenho aqui o senhor Nicolas Queiroz. Tudo bem, querido? Rapaz, revivendo pós-terror, né? Falar de jogo, terror, é muito bom, cara. Muita gente pede. É isso aí. E Mega Drive foi, acho que meu primeiro videogame, então, cara, nostalgia certa. Nicolas já era rico. Meu Deus do céu. Nicolas Mega Drive começou bem legal. Mega Drive era mais barato do que o Super Nintendo, porque ele era fabricado no Brasil pela Tectoy. É verdade. Super Nintendo só no camelô mesmo. Só. A Gradiente começou a fazer o Super Nintendo, só que lá no finalzinho da vida. Mas a gente vai entrar isso em depois, porque eu tenho que apresentar aqui o Felipe Vinha, nosso segundo convidado da noite. A gente grava de noite, já entreguei. E aí, tudo bem, querido? E aí, Fernando? E aí, pessoal? Tudo bem? Participando novamente da Hora do Terror. Tô aqui para contribuir com os meus singelos conhecimentos para o tema, apesar de eu ter uma história curiosa com o Mega Drive, que eu vou contar já já. Então é isso, a gente tá aqui para recomendar 3 joguinhos aí que marcaram a nossa infância, a nossa juventude, pra quem é mais velho, no Mega Drive, joguinhos de terror, né, grosseiros que marcaram a gente no Mega Drive. Talvez tenha outros episódios falando sobre Super Nintendo, Master System, outras coisas, talvez não, vamos descobrir mais pra frente. Então roda a vinheta aí. Eu queria fazer uma pergunta muito pertinente. A opinião dos senhores, cada um aí com a sua, mas Mega Drive ou Super Nintendo, Nicolas Queiroz? Mega Drive. Por quê? Justifica. Cara, minha nostalgia. Inclusive, assim, o Mega Drive eu vendi pra comprar o Play 1. Olha aí. Então tem uma saudade ferrada desse console. E o Super Nintendo eu comprei já na adolescência, assim, 2000 e pouco, sabe? Porque, sei lá, pra repor aquele período que eu não tive, né, na minha infância. Porque eu acho que quando a gente era criança, ou você tinha Mega Drive ou você tinha Super Nintendo. Você não tinha os dois, você não era rico, assim. Então você ia na casa do seu amiguinho jogar, né? E o Super Nintendo eu tenho até hoje, mas o Mega Drive marcou muito, assim. É impossível ver jogos como Streets of Rage e não me emocionar com aquela trilha sonora do Yuzo Koshiro, né? É isso mesmo. Com certeza. Então acho que assim, cara, não tem jeito, sabe? Bate na lata mesmo. Entendi. E, Vinha, como é que era pra você? Super Nintendo ou Mega Drive? Faça a sua escolha e justifica, por favor. Cara, essa escolha foi feita quando eu ainda era criança e é Super Nintendo na cabeça. Desde sempre. Mas assim, eu gostava muito dos dois, mas o Super Nintendo, apesar de ter aquela história de que o Mega Drive era mais rápido, de fato ele era, eu preferia os gráficos do Super Nintendo, que eram tinham um poder gráfico um pouco maior, né? Isso era comprovadamente falando, né? Mas pelos jogos, principalmente pelos jogos. Os jogos do Super Nintendo me agradavam mais, eles tinham mais opções pra jogar com meus amigos. E assim, ainda que eu goste muito mais de Sonic do que eu gosto de Mario, eu tinha uma paixão incrível pelo Super Mario RPG, né? Clássico. Uhum. E eu só podia jogar Super Mario RPG no Super Nintendo, então isso fez o Super Nintendo vencer a guerra. Olha aí, pronto. É o famoso single player, né? Exatamente. Não, se bem que o Mega Drive tinha bastante coisa single player também, mas eu lembro que, cara, Mega Drive pra mim, agora eu fazendo a minha escolha, né? Eu vou ter que ir de Super Nintendo, mas pelos motivos não normais, eu acho. O Mega Drive pra mim era o videogame que todo mundo tinha. Sabe, todo mundo tinha aqui na vizinhança. Eu ia muito pra casa das pessoas jogar o Mega Drive, entendeu? Eu lembro claramente a gente fazer rodadas de Sonic 3, Sonic 2... Sonic 2, acho que não, Sonic 3 mesmo. E vários outros joguinhos que vinham naqueles cartuchos com 30 jogos, né? Muito Golden Axe, por exemplo. E a gente sempre tinha 2 controles disponíveis pra jogar. Já o Super Nintendo me marcou muito porque era um videogame mais caro e pouquíssima gente tinha. Quando tinha, né? Quando eu ganhei meu primeiro Super Nintendo, e isso foi depois do Master System, pra mim foi uma grande revolução, assim, foi uma mudança de paradigma muito grande, porque só eu tinha Super Nintendo e quase ninguém tinha o tal Mega Drive. E aí, o que eu fazia? Muitas vezes eu trocava de videogame com alguém. Eu deixava meu Super Nintendo com alguém e pegava o Mega Drive emprestado pelo fim de semana. Temporário, né? Sim. Era muito comum. Era bem comum. Né? A gente deixar o PlayStation no lugar, pegar o Sega Saturno do amiguinho. Sim. Cara, eu acho que eu só tinha amigo rico, cara, porque eu era o único que tinha Mega Drive dos meus amigos. Todo mundo tinha Super Nintendo. É verdade. E aí, quando eu peguei o Super Nintendo, ele veio cheio de jogos. Donkey Kong, Mario Kart. Foi realmente uma aquisição incrível. Antes disso, eu realmente tive o Master System. Tive 3 Master Systems na minha infância. Minha mãe só conhecia o Sonic, né? Então ela só comprava Master System. Caramba, 3 Master System é triste. Aquele sem fio. Tipo assim, quebrava, ganhava outro. Isso. Master System 3. Ela comprou achando que era um outro videogame. Não, o mesmo videogame,
Só muda o design. E era muito barato, a Tectoy, né, fabricava, então realmente saía muito barato e o Super Nintendo era mais caro, então eu sempre comprava o mais baratinho, que pra ela funcionava e pra mim também, eu não sabia diferenciar muito. Tanto que eu cheguei aí na locadora, alugar uma fita de Super Nintendo e tentar encaixar no meu Master System. Vixe! Quão pequeno eu era realmente uma criancinha. Ah, cara, isso é normal. Eu tentei colocar DVD no Play 1 também, pra rodar jogo de Play 2 no Play 1. Cara, todos nós, né? Todo mundo já tentou fazer muita coisa aí nessa vida. E é assim que a gente aprendeu. Mas aí eu fui pra Super Nintendo porque me marcou muito essa transição do Master System para o Super Nintendo, porque isso abriu pra mim a possibilidade de jogar coisas que eu nunca tinha jogado e que eu sempre via todo mundo jogar. Por exemplo, Super Mario World. Pra mim, quem tinha Super Mario World era rico, saca? Era o melhor dos melhores, assim. É, isso é verdade. E eu já ganhei o Super Nintendo na época que começou a bombar o PlayStation. Então, assim, eu sempre tava atrasado, literalmente atrasado. Ah, eu também. High five. Se eu puder abrir um parênteses aí na minha história também, como eu falei na minha apresentação que eu ia contar mais pra frente, mas é bem rápido, assim, que oficialmente eu nunca tive um Mega Drive. Quem teve um Mega Drive era meu irmão, a gente morava junto quando a gente era criança, com os nossos pais também. Mas as coisas aqui em casa eram super divididas, sabe? Eram bem organizadinhas, assim. O que era meu, que era dele, era dele. Então ele teve um Mega Drive e eu não. Então o Mega Drive dele eu nunca joguei. Quase nunca, assim, bem pouco. Eu jogava muito Mega Drive na casa de um vizinho meu aqui de prédio, inclusive no mesmo prédio que eu moro hoje. E eu tive muito contato com o Mega Drive nessa época, mas assim, jogando Sonic, jogando coisas mais famosas, né? FIFA, coisa assim. Então, oficialmente, eu nunca tive o Mega Drive, apesar de ter tido um Mega Drive em casa. Então, o Super Nintendo foi o meu videogame, assim, da adolescência, da infância. Infância passando pra adolescência, né? E onde eu joguei, assim, quase tudo que eu queria e me diverti bastante e sem arrependimentos. E o meu anterior foi um Master System também. Assim como o Ticon, antes do Super Nintendo eu tive um Master System. Uhum. E o meu irmão teve um Nintendinho. Aí inverteu. Ah, que irado. Eu também queria meio que saber de vocês qual foi a primeira experiência que vocês sentiram medo num videogame. Isso aí também é importante. Eu imagino que não tenha sido no Mega Drive, né? Comigo eu já falei em outro programa que foi com Mortal Kombat, né? Me marcou muito. Eu criancinha vendo meu primo jogar Mortal Kombat lá fazendo os fatalities da vida, me escondendo debaixo da mesa, depois de ver o Liu Kang se transformar no dragão e comer metade de um filho da mãe. E pra mim era muito grosseiro. Eu não sabia que podia, né? Não sabia que os videogames podiam ter esse nível de violência e sangue. Eu achava que videogame era só pra criança. E como é que foi pra você, Nicolas, e depois Vinha, por favor? Como é que foi o primeiro medo aí que vocês tiveram? Cara, pra mim foi idêntico. Foi o Mortal Kombat também. Eu lembro que eu já conheci o Street Fighter, né? E o pessoal falava, tem o Mortal Kombat também, que é rival, não sei o que, né? E aí, quando eu aluguei a fita, eu lembro que, assim, meu pai teve que autorizar, porque eu aluguei aquela do Ultimate, né? Uhum. Que a capa eram várias caveiras roxas, sabe? Uma coisa muito louca. E aí, meu pai autorizou. Meu pai se amarrava em jogo violento e tal, coisa assim. Até porque eu acho que meu irmão jogava Quake ou algo assim. Só que eu não era pra jogar, eu não jogava muito computador, né? Meu negócio era videogame, Mega Drive. E aí quando eu comecei a jogar, eu vi o nível de violência da parada e voando sangue, né? Então assim, meus amigos, como eu falei, tinham um Super Nintendo. No Super Nintendo, Mortal Kombat não tinha sangue. Uhum. Então isso daí já foi chocante, sabe? Pra época. Que eu não esperava ver aquilo, sabe? Cara, os cenários mesmo, a fase do Scorpion, que é um inferno, né? Pegando fogo, com corpos no fundo, sabe? Aquilo ali foi realmente, sei lá, cara. Era muito misterioso os cenários, sabe? Tinha coisa que era tipo um vórtex, né? Uhum. Meio roxo, com um buraco negro. Tudo aquilo ali era muito bizarro pra mim. Eu já gostava de filme de terror nessa época, mas era aquela coisa de você gosta de filme de terror porque você gosta de levar susto, né? Uhum. Eu gostava de ficar me cobrindo e não vendo a maior parte do filme. E pra mim foi tipo um prolongamento, sabe? Isso chegou ao videogame. Entendi. O Mortal Kombat também tinha uma coisa meio de lenda urbana, né? Porque como não tinha informação disponível, a gente apertava vários botões e queria tentar adivinhar algum fatality, sabe? O tempo todo. Total. A gente queria ensinar para as pessoas, ou aprender com um amiguinho da escola, um amigo conhecendo um primo que sabia fazer os fatalities, tinha revista, e aí teve esse apelo social também, eu acho, sabe? Meio que orgânico rolando. Sim. Isso é uma coisa que dá saudade, né? Essa coisa das lendas, sabe? Dos papos, né? Exatamente. Eu sinto muita falta e hoje em dia alguns games, né, tentam fazer isso, tentam não falar todos os segredos. Alguns conseguem segurar aí segredos de mais de ano, mas a internet deu uma dificultada aí no trabalho desses profissionais. É terrível. A internet tá terrível. Tem que acabar com a internet. Tem que acabar. Sou contra a internet. Vinha, você, cara, qual foi o primeiro momento que você
puxa aí da memória que você sentiu medo num jogo, cara? E engraçado que eu também lembro claramente, não foi com Mortal Kombat, como vocês, mas eu lembro claramente da primeira vez que eu vi o Mortal Kombat, eu achei incrível, mas eu não fiquei assustado. Não sei porquê, assim, eu não tive medo. Eu acho que é porque eu sempre curti jogo de luta, né, que eu já conheci alguns, então assim, eu curti muito o jogo, mais do que ficar muito impressionado. Mas o jogo que me marcou nesse sentido, de ter sido assim o primeiro choque em relação ao terror, a coisas assustadoras do videogame, foi Drácula X, Castlevania de Super Nintendo. Caramba. Que doideira. Eu não lembro exatamente por quê. Talvez, assim, chutando, talvez na ocasião eu tenha visto recentemente aquele Drácula de Bram Stoker, que pra uma criança é bem assustador, e pouco tempo depois eu joguei esse jogo, enfim, eu não lembro se foi isso, mas puxando assim um pouco da memória, talvez tenha sido isso. Fatalmente eu lembro do primeiro dia que eu joguei o Drácula X, e cara, tudo naquele jogo era aterrador. Tipo, um dos primeiros bosses, se não me engano, era um morcego demônio, sei lá, um bicho gigante com um chifre pra frente. Exatamente. Entendeu? Uma iconografia que eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo. A barra de energia tinha uma caveirinha, entendeu? Tinha monstro por tudo quanto é lado, e um monstro era mais assustador do que o outro. Então, tipo assim, me marcou demais esse jogo. Principalmente por conta daquele primeiro boss, que vinha, né, te perseguindo na tela, quebrando tudo. Isso. E o bicho era enorme, tinha um chifre impressionante. E era só metade, né? Depois você descobria. Sim, era só metade. Eu achava que na época era um morcego, mas era um demônio, era um Beelzebuzão. E aí, nessa ocasião, eu falei, caralho, que porra é essa? Que jogo é esse, cara? Acho que também foi o meu primeiro contato com Castlevania, talvez. Sim, sim. Isso me lembra até o Demon's Crest. Vocês lembram disso? Demon's Crest, lembro. Joguei demais. Eu gostava muito desse jogo, só que a temática de demônio era muito pesada na minha cabeça na época, né? Então, tipo assim, eu ficava meio receoso. Caraca, cara, vai acontecer, eu vou ser amaldiçoado, cara. Eu tô cultuando os demônios, eu tô controlando o demônio aqui, tô matando várias lápides, várias paradas assim. Tipo, é como se você estivesse dentro de um filme de terror, sabe? Bem fantasioso. Mas pra mim era tipo assim, é quando sua mãe fala, filho, você tá vendo muito filme de terror, você tá atraindo energia negativa, sabe? Eu, quando criança, eu sentia isso, assim, tipo. Até hoje, sabe? Tem alguns jogos aí que me bate uma bad vibe. Tipo Silent Hill, sabe? O primeiro. Cara, é muito bad vibe, assim. Até hoje, a trilha sonora, a gameplay, enfim, a mensagem que ele passa. Quando criança, era o Demon's Crest, porque pra mim era tipo, caraca, esse jogo é muito pesado, é tudo, sabe? Negro, tudo cheio de ícones de terror e tal, e de demônios e tal. Pra mim, eu tenho um outro jogo que era assim, que eu até gostaria de mencionar, apesar de não ser minha indicação, que eu não sei se vocês conheceram, que era o Doom Troopers, que tinha tanto pra Super Nintendo quanto pra Sega Genesis, né, Mega Drive. Sim, e esse sim. jogo, ele me batia essa bad vibes, porque ele era um gunner, como é que chama? Run and gun, né? Que é tipo contra. Você andava pela fase, plataforma, atirando, e cara, você enfrentava umas hordas do inferno, sabe, assim, de zumbis, demônios, né? Era uma violência agressivaça, pra você atirava no inimigo, ele perdia as pernas, sabe? Aí ele ficava se rastejando só com metade do corpo pra cima, sabe? Cacete. E atirando em você. Sim. E o cenário era tipo uma floresta tropical, parecendo Guerra do Vietnã, sabe? Um fundo meio vermelho. O primeiro boss era uma caveira que ficava vomitando e você podia morrer afogado no vômito dela. Cara, Esse jogo era tenso. mexia muito comigo. Aquele jogo ali era essa função de bad vibe, sabe? A gente tá aqui pra recomendar 3 joguinhos aí de Mega Drive, de terror, né? Eu particularmente não tenho muita experiência com Mega Drive, mas eu tenho aí um jogo que marcou bastante, eu jogava muito com meus priminhos e tal, mas não vamos começar por ele, vamos começar pelo jogo do Nicolas Queiroz. Por favor, puxe o primeiro jogo aí pra gente. Rapaz, esse jogo provavelmente de terror foi o que eu mais joguei pro Mega Drive, que eu alugava quase todo final de semana naquela locadora amiga perto de casa, que é a mesma locadora que eu alugava minhas fitas de VHS, né, de filmes de terror, e que eu tinha amizade, obviamente, com o dono, porque depois de tantos anos ali alugando fita, eu já podia alugar as fitas de filmes de terror, de jogos de terror, mesmo não tendo idade, né? Que é o Haunting Staring Poltergeist, um jogo terrir de 1993. E, cara, esse jogo, ele é muito bom, porque eu digo que ele tem todos os elementos de um jogo de Mega Drive, sabe? Ele tem essa música eletrônica, chiclete. Ele tem gráficos extremamente saturados, assim, e as cores são muito vivas, né? E é muito extremo as cores. Ele tem um personagem descolado, porque isso é a cara do Mega Drive, você ter um mascote, um personagem que seja descolado, né? Você pega aí o Kid Chameleon, Sonic, né? Uma série de jogos que você vai ter isso presente. E ele, assim, é um jogo que você controla um poltergeist numa casa tentando
fazer com que as pessoas fujam daquela casa. Isso é muito louco, sabe? É um conceito que eu acho que até poderiam fazer um remake desse jogo, sabe? Porque ele tem uma dinâmica de jogo muito boa. Você vê o mapa, né? A casa, como se fosse The Sims, né? Uhum. É muito parecido, inclusive. Isométrico, né? Isométrico, e assim, as paredes, elas têm um recorte pra você conseguir ver dentro do quarto, né? E você tem vários objetos que você, como fantasma, as pessoas não te veem, né? Você pode entrar naquele objeto e transformar ele em algo assustador, tipo um aquário onde vai sair tentáculos de Cthulhu, sei lá, um sofá que vai tentar engolir a pessoa, sabe? E, cara, esse jogo mexeu muito comigo porque ele era engraçadinho, ele era terrível, mas ao mesmo tempo criança, né? Então eu ficava com medo quando eu desligava o console, né? Eu olhava assim para o meu armário e achava que poderia acontecer o que eu fazia no jogo com o armário daquelas crianças, né? E assim, falando da história do jogo, você joga com esse fantasma chamado Poltergeist, né? Que, pô, achei um nome sensacional, cara, pro mascote. Poltergeist é muito bom. Que ele morreu andando de skate, né? Ele era um skatista, punk, rebelde. E aí tem um cara que é o Vitor Sardini, que ele é tipo um grande empresário do ramo, que ele fabrica skate, só que ele fabrica skate defeituosos, porque ele, enfim, usa material de baixa qualidade pra lucrar, né? E aí o garoto acabou sofrendo um acidente e morreu, quebrou o pescoço e ele quer se vingar agora. Então, assim, é uma história meio pesada, né? E você vai pra casa desse Vitor Sardini, você tem que assustar ele, a esposa dele, que é mega rude, sabe? Como é que fala? Carrancuda, né? Uhum. E os dois filhos deles, que você tem uma garota que é mais rebeldezinha e tal, adolescente, e um garoto que é mais novo, que é o mais inocente, ele é o mais calminho, né? E assim, você tem um jogo, você trabalha com o conceito de ectoplasma, você tem uma barra de ectoplasma e você vai gastando esses ectoplasmas, né, nessas ações. Tem que tomar cuidado com o cachorro deles, porque o cachorro vê, e se ele te vê, ele late pra você. Então isso dá um cheer up na galera, tipo, eles vão ter uma barra de medo, né? Tipo, um medômetro, né? Você tem que atingir o máximo desse medômetro pra aquela pessoa fugir da casa. E aí você conseguir fazer que eles saiam dali, né? Você ficar com a casa pra você. E você tem que tomar cuidado com o cachorro, porque o cachorro diminui o medo dos moradores, né? E, cara, é muito bom, porque é puzzle. Então é um jogo que você pode pegar ele hoje, que ele não tá datado, né? Ele não tem uma mecânica difícil, ele é puramente puzzle, você saber qual o momento certo de você assustar aquelas pessoas, fazer ela correr de um quarto pro outro e talvez botar duas no mesmo quarto e assustar duas ao mesmo tempo, né? E quando você acaba essa barra do ectoplasma, você vai parar num umbral, assim dizendo, sabe? O Underworld, né? Do limbo. Exatamente, um limbo, né? Onde você tem que enfrentar outras criaturas lá e catar ectoplasmas pra recarregar. Sabe o que é o mais legal? É que esse jogo dá pra 2, cara. Então, assim... Além de toda essa loucura que eu falei, você podia jogar com seu amigo. Então, por exemplo, você joga primeiro, você faz lá suas paradas, acabou o ectoplasma, seu amigo joga. É a vez dele assustar a galera. E aí, quando ele acabar, vocês dois vão pro limbo e vocês têm que brigar um com o outro pra ver quem pega mais ectoplasma, sabe? Caraca. Cara, sensacional. São 4 casas apenas, só que o jogo é muito difícil. Então, eu particularmente nunca consegui zerar esse jogo, né? Ele é da Electronic Arts, né? Isso. Sim, cara. Uma época que não vivia só de esportes, carros, né? É. É uma recomendação que eu faço, assim, não só pela questão nostálgica de ser um jogo antigo, né? Mas eu acho que ele consegue ser jogado hoje em dia perfeitamente, cara, em emulador, qualquer plataforma que você vai pegar. Ele saiu em 2006 também na Play Store, na Play Store não, na PSN. Então você pode jogar ele no PSP, sabe? Isso é bem interessante, cara. Vinha, suas percepções aí desse jogo aí. Cara, eu tava até conversando antes aqui com o Nicolas, eu não conhecia muito desse jogo, na época eu cheguei a ver algumas pessoas jogando ele e tal, mas como eu te disse, como eu não tive tanto contato assim com o Mega Drive quanto eu gostaria, teve muito jogo dele que eu não joguei. Mas esse jogo, assim, ele até comentou comigo que era quase um The Sims do mal, né? Então a impressão que passa é exatamente essa, porque você meio que administra a vida do fantasmas, assombrando a vida da galera que mora numa casa. Tipo, é bem interessante porque é um conceito extremamente diferente pra época, né? Numa época que a gente estava vivendo um boom de jogos de plataforma e de jogos de beaten up e alguns RPGs. Então, tipo, pra época, esse jogo era bem incrível, assim. Acho que ele saiu, se eu não me engano, tô vendo aqui, em 93, cara. E isso é início pro meio de geração do Mega Drive e do Super Nintendo. Então, pra época, ele era incrível. O conceito dele é incrível. Eu não sei como ele não fez mais sucesso a ponto de render sequências ou novas versões, além desse port aí que saiu em 2006. Total, cara, total. Acho que é muito uma dinâmica da Electronic Arts, né? Ela seguiu ela buscou outro segmento de mercado, né? E acabou que franquias como essa morreram com o tempo, né? Provavelmente ele não foi o único jogo a ser diferentão. E uma coisa que ele é sempre mencionado na internet quando você vai ver reviews é de que ele
ganhou, assim, de uma crítica da Mean Machines, né, que era de quão bem o jogo era desenvolvido, como ele funcionava, rodava, assim dizendo, né, ele tinha 86% de aprovação, então ele rodava muito bem pra aquela época, sabe? Provavelmente teve muito jogo posterior a ele que não rodava tão bem assim no Mega Drive, e acho que por isso que ele também tem essa sobrevida, sabe? Ele não é um jogo lento, ele não tem essa coisa assim de você, vou apertar um botão, será que vai demorar a ter uma resposta, né? Enfim, ele tá super bem, até porque eu acho que não tiveram outras opções de jogos como ele, né? Vindo de 93 pra cá. Então ele é soberano até hoje, cara, nesse gênero aí The Sims do mal, sabe? Em vez de você ficar tirando a escada do cara na piscina ou trancando alguém no quarto, cara, vai jogar esse jogo aqui, bem mais legal, cara. Muito mais assustador até. E ele tem visão isométrica, né? O que era muito comum em RPGs. Então ele pegou um conceito uma mecânica que não era exatamente desse tipo de jogo e usou num gênero totalmente diferente. Exatamente. Uma coisa que eu queria só apontar nesse jogo, que foi o que me chamou a atenção, eu acabei conhecendo ele na época do Mega Drive, mas recentemente, assistindo o gameplay lá do canal Cinema Sacre, lá do James Rolfe, que ele faz os gameplays com o Mike Matei. É um canal gringo que eu gosto muito, e eles sempre trazem esses jogos mais antigos que a galera recomenda, e eles jogaram aí esse joguinho de Poltergeist muito irado. Fiquei até surpreso de não conhecer esse jogo. E aí eu fiquei vendo, cara, como é que era o jogo, os comentários que eles estavam fazendo e tal. E, cara, me chocou muito porque algumas possessões que eles fazem são muito grosseiras. Tipo assim, você vai possuir o carro, ele tem algumas coisas, né? Ligar a luz, barulho do carro e tal. Só que uma das coisas que ele faz com o carro é, tipo, botar uma pessoa amarrada no porta-mala, saca? Tipo, sequestrada. Sim, verdade. E aí em outro, ele joga uma cabeça cortada, cheia de sangue, rolando pelo chão, sabe? Dropando assim, né? Tipo, pingando sangue, né? Pelo caminho. Isso. Então, tipo assim, ele não era só um jogo, sabe, fanzão, divertidão. Cara, ele pulava aí algumas barreiras aí do controverso, né? Mais controverso. E isso eu achei legal, porque são poucos os jogos da época que estavam se propondo a fazer uma parada family friendly, né? Uma parada bem família, né? Um fantasma familiar, divertido, assustando a galera. Tipo, vamos colocar aí o Zombies Ate My Neighbors, sabe? Esse jogo aí era bem familhão. Eu pensei nesse jogo também. Tem essa pegada. Só que esse cara do Poltergeist, não. Ele corta o braço, sai um braço de trás do armário cheio de livros, e aí o armário fecha e corta o braço fora, cheio de sangue no chão. Então, assim, é muito mais chocante mesmo, assim. É muito splatter, né? Que a gente chama, assim. Um gore bem controlado e bem bizarro, porque o jogo é muito colorido, muito vermelho. Cara, eu achei sensacional, assim, como eles tiveram a audácia de poder misturar essas duas coisas. Tem uma cena, cara, que tem um corpo no banheiro, né? Que você pode entrar no box do banheiro e materializar uma garota cortada ao meio, escorrendo as tripas dela, Meu sabe? Deus. E ela tá nua, tá os seios da garota, sabe? E isso é bizarro, cara. É um jogo pra criança, sabe? 93, cara. Eu realmente me assustei muito com esse jogo, assim. Era divertido, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu nunca consegui zerar porque eu chegava num momento que eu tava com muito medo do jogo, eu desligava simplesmente, sabe? Aham. Eu ficava às vezes olhando meu quarto, né? Porque são cenários assim totalmente comuns a qualquer casa, né? Vai ter um espelho, vai ter um armário, vai ter um sanitário, né? Um box. Então, cara, era muito... Toda vez que eu chegava em algum cômodo da minha casa e lembrava desse jogo, eu ficava pensando nas possibilidades daquele poltergeist, sabe? Entendi. Isso é uma mecânica, né, de peripécia, que o pessoal chama, eu acho, que é você tornar tudo interativo no cenário e cada coisa ter a sua peculiaridade, e isso dá um alto grau de exploração, né? Você quer explorar e testar tudo. Cara, um jogo de terror que eu curtia demais no Mega Drive, assim, pra mim foi o ápice do gênero no console, foi o Alien 3. Aquele baseado no filme da Sigourney Weaver mesmo. E o motivo por ele ter sido aterrador para o Felipe de, sei lá, 10 anos de idade, não é o jogo em si, né? Mas sim o produto original, que é o filme. Porque, tipo, na época eu era muito fã da série, mas eu tinha um medo imenso
da série de filmes. Eu tinha visto o segundo com meu pai em casa, que era o Aliens do Resgate, né? Que no inglês é só Aliens. E eu vi na televisão e tal, eu achei incrível, fiquei com um medo desgraçado. E o Alien, a figura do Alien, a figura do xenomorfo, era a figura que mais me dava medo, assim, na época, nos anos 90, né? Até porque eu não tive muito contato com outros monstros naquela época. Eu tinha o Predador e tal, mas o xenomorfo em si, eu tinha um cagaço, assim, deliberado. E aí, quando saiu o filme, o Alien 3, eu não ia no cinema ainda na época, eu não tinha idade, meu pai não deixava, mas eu esperei sair no locador, meu pai chegou assim do trabalho, saiu o Alien 3, vou passar na locadora, vamos ver hoje. E aí ele fez isso, né, pegou o filme, alugou, a gente viu. Cara, e eu vi assim, pra você ter noção, eu pedia pro meu pai, quando o Alien aparecer, você me avisa que eu vou fechar o olho. E era isso que acontecia de fato. Então eu vi Alien 3 na época, meio que não vi ao mesmo tempo, porque as partes do Alien eu botava a mão no rosto. E, em especial, esse terceiro filme do Alien, ele não é, assim, não é o melhor filme da série, eu acho, mas eu também acho muito bom até hoje. Porque ele pega muito firme no terror psicológico, porque você tem a Ripley, que é a tenente lá, a personagem central desde o primeiro, você tem ela num momento extremamente fragilizado, ela tá rodeada de pessoas desconhecidas nesse filme, ela vai parar num planeta prisional, ela tem que se misturar com homens, porque só tem homens lá, e aí ela raspa o cabelo pra ela se mesclar com os homens e tal, tem todo esse background, né? Além disso tudo, ela tá confinada num ambiente extremamente claustrofóbico, com um alien à solta, que persegue toda a tripulação, todos os membros e tal, e com a escassez de armas, porque o jogo se passa dentro de uma prisão, então é normal que uma prisão não tenha tantas armas, né? Então, eu era criança na época, mas todos esses conceitos ficaram muito claros pra mim, porque ele, enfim, não é um filme filosófico, é um filme bem direto ao ponto no que ele quer se propor. E aí, por conta disso, eu fiquei com um medo, assim, imenso desse filme, imenso mesmo, assim. E aí eu aluguei, né? Na época a gente alugava fita. As crianças que estão ouvindo este podcast provavelmente não sabem o que é isso, mas... Saudade. Na época a gente alugava essas fitas e eu aluguei. Teve uma época lá que eu já tinha alugado tudo. Eu falei, vou ver o Alien, vou arriscar. E eu já tinha visto o filme, já tinha um cagaço imenso. E aí eu aluguei e joguei. Eu joguei o primeiro, a versão de Master System, do Alien 3, que é exatamente a mesma versão do Mega Drive, só que com gráficos piores e com multiplayer. No Mega Drive não tinha multiplayer. E depois, posteriormente, eu joguei no Mega Drive. Como eu contei mais cedo, não tive o Mega Drive oficialmente, mas nas poucas vezes que eu pude jogar aqui em casa, ou do meu irmão, eu consegui a fita do Alien 3 pra jogar depois que eu já tinha jogado do Master. E assim, eu continuava com um medo imenso do filme, assim, uns anos mais velho, talvez. Não lembro se eu tinha 15 ou um pouco menos, mas eu continuava com um medo imenso. E o jogo, ele é mais focado na ação, tá? Ele não é tão terror quanto o próprio filme é, mas ele passa um terror psicológico muito grande, porque diferente do filme, eu acho que tem mais de um alien, tem vários aliens espalhados, né? Porque não tinha como fazer um jogo com um alien só, mas eles ficavam andando pelo cenário, sabe? Eles vinham pelo teto, não tinha lugar pra você esconder, não tinha lugar seguro. É verdade. Eles vinham pelo teto, eles vinham por debaixo do assoalho, eles vinham correndo, igual um cachorro, porque, se eu não me engano, no filme eu acho que tem o alien que surge, ele sai de dentro de um cachorro, e aí ele ganha as características de um cachorro. Então eles vinham agachados, de 4, correndo na maior velocidade. E, cara, era aterrador aquilo. Além de ser difícil, né? Um jogo naturalmente difícil. Era aterrador porque vinham aquelas figuras que eu tinha enorme medo pra cima da minha personagem, que era a Ripley, indefesa, né? E eu, nas poucas vezes que eu joguei, eu sempre me dava muito mal, porque era um misto de falta de talento com o jogo e o medo crescente que me fazia meio que paralisar quando os bichos surgiam na minha frente, né? E pra completar ainda tinha um radarzinho no canto da tela e tal, que você via mais ou menos a posição dos aliens, mas era falho, aquilo era falho, mais atrapalhava do que ajudava. Só servia pra te dar medo, né? E assim, pra finalizar o comentário sobre o jogo em si, os cenários deles, se vocês forem procurar no Google hoje, ou virem algum gameplay, o cenário do jogo era também aterrador. Era o ponto mais terror do jogo, que era focado em ação. Porque tinham vários corpos escalpelados, pendurados nos cenários, né? Tanto de animais quanto de seres humanos. E vez ou outra você encontrava humanos grudados na parede se debatendo, né? Como no filme, quando os aliens incubam a vítima
e o bicho sai do peito, né? E isso acontecia no jogo também. E aí o jogo tinha uns... Não é CG, né? Mas é a cutscene que a gente chama, que mostrava umas artworks do ser humano, assim, colado na parede, o alien saindo do peito dele. Cara, era terrível, era terrível. Eu tinha medo, era o filme que mais me dava medo na época, como eu disse mais cedo aí. Eu dei o... Aliás, eu me impressionei com o Drácula X por conta do Drácula do Bram Stoker, ou Bram Stoker, perdão se a pronúncia estiver errada, mas eu vi o filme do Drácula e não me impressionei tanto com o filme. Até porque o filme tem aquele horror gótico mais elegante, né? Não é tão gore assim, apesar de ter algum gore. Mas o Alien 3... foi a que me tirou o sono, assim, literalmente me tirava o sono mesmo. Eu não dormia direito, no dia que eu vi o filme eu não dormia direito, eu odiava ficar sozinho no escuro em casa, porque eu imaginava que em algum momento ia aparecer um alien na sombra, como no filme aparece, e o jogo teve esse efeito em mim por conta do filme e por ter replicado alguns momentos do filme, né, apesar de, novamente, ser um jogo de ação. Entendi. Nicolas, comentários sobre Alien. Cara, esse jogo eu joguei bastante também, era um daqueles que estavam na locadora, né, e eu tava até vendo aqui os screenshots, cara, e caramba, como é que esse jogo era bonito pra época, né? Sim, ele era extremamente bonito. O cenário é muito detalhado, né? Muito detalhado. E realmente, isso você falou, cara, quando um alien aparecia, por exemplo, como ele é plataforma, ele mostrava o cenário, um ângulo, como posso dizer, meio afastado, né? A tela tá meio afastada, então você consegue ver o andar de baixo, por exemplo, né? Daquela plataforma. Sim, sim. E você via um alien ali, só que ele tinha uma parede que não deixava ele chegar em você, mas você ficava pensando, caramba, mais pra frente, em algum ponto, ele vai conseguir chegar. Sim. E você não sabia, sabe, quando que seria isso. E ele é muito mais rápido que você, né? Então, assim, eu me sentia um pouquinho mais seguro quando eu tava com o lança-chamas. Exatamente. O lança-chamas era a minha arma favorita no jogo. Mas, cara, que lembrança boa, cara. Realmente. E... terror espacial nunca foi, assim, meu forte, né? Mas era um jogo, acho que, assim, me divertiu muito, sabe? Sim, e pra piorar, o jogo ele ainda tinha um timer, tá? No Mega Drive o timer ficava no topo e no Master System ficava embaixo da tela, na parte inferior. Esse timer, porque no filme a gente tem a história de que tem um embrião dentro da Ripley e no final do filme esse embrião sai e tem aquela história que ela se joga no fogo pra se matar junto com o embrião. Spoiler de 30 anos, acho que não conta, né? Se contar, me desculpe aí quem não viu Alien 3 aí. Mas no jogo rolava esse final mesmo? Então, se você não concluísse as fases dentro do tempo estipulado, acontecia isso. Ah, é verdade. Sim, aquela cena do final do Alien saindo da barriga dela enquanto ela caía no fogo, aliás, do peito dela enquanto ela caía no fogo, aquilo me marcou também enormemente. Isso acontecia no jogo, cara, pra me traumatizar mais ainda. Então, tipo, a pressão vinha de todos os lados. Era o Alien vindo correndo em todas as direções, era o tempo que não podia acabar e eu tinha que concluir a fase antes, senão a Ripley morria de qualquer forma. Era o radar que ficava pitando. Cara, o jogo, eles fizeram uma parada de ação com um terror psicológico muito grande que ficou muito bacana. E como você disse, ele era bonito mesmo. Mas isso era característico do Mega Drive, né? Eu falo que, cara, quem jogava Mega Drive na infância não gosta de nada que envolva Time Attack, cara, porque Sonic, um exemplo, você tá ali debaixo d'água e parece que isso é desesperador demais, cara. É muito desesperador, então, realmente, esse do Alien, cara, tinha até apagado a minha mente, sabe? De tão traumático que eu acho que foi. Sabe quando um evento traumático te choca tanto que você apaga da sua mente? Era um jogo difícil, cara. Caramba, cara. Eu vou trazer uma outra perspectiva aí, porque eu joguei muito esse Alien 3, mas eu acabei de descobrir que eu não jogava no Mega Drive, eu jogava no Super Nintendo. Olha aí. Ah, dizem que é bem melhor, inclusive. Então, a versão do Super Nintendo era bem diferente. Era bem diferente. Na época isso era muito comum, né? Você tinha um jogo, por exemplo, Aladdin. A Disney licenciava o Aladdin, só que um console ficava com uma empresa e outro console ficava com outra empresa. Exatamente. Então o jogo saía totalmente diferente, apesar de ter o mesmo nome. Uhum. Hoje dá até briga se isso acontecer, né? Se, por exemplo, sei lá, um jogo multiplataforma, se o Assassin's Creed do PS4 sai diferente do Xbox One, dá morte. Mas na época isso era muito comum. Hoje, no máximo, uma skinzinha especial, né? Algo assim. Sim, mas era muito comum o jogo ser completamente diferente. Você falou, realmente, o Alien era bem melhor do Super Nintendo, sabe? Até nos reviews que eu tava vendo, né? Ele é considerado ter o gráfico melhor, o som melhor e é menos repetitivo. Parece que o do Mega Drive, ele é muito repetitivo. Sim, e no Super Nintendo não tinha o timer. Ai, olha aí.
Não tinha o timer. Criança criada a Nintendo era muito mais foda. No Super Nintendo, o gráfico era muito mais sombrio. Era. Sem cores mesmo e tal. Ficava até difícil um pouco, algumas fases, ver o Alien chegando e tal. E ele também, pelo que eu lembro, ele era muito baseado em missão, entendeu? Então, você tinha missões que eram passadas pra você, de exploração mesmo, o que tornava o jogo meio longo, assim. Eu tava até olhando aqui no YouTube, assim, alguns gameplays. Os gameplays eram de 4 horas e meia, 5 horas, cara. Era muita coisa pra um jogo da época, né? Comparado com o do Mega Drive, que em 1 hora e meia você conseguia completar, sabe? Sim, sim. Não era um bom jogo pra alugar, né? Porque você dificilmente ia conseguir jogar muito. E parece que ele era bem mais devagar, assim, comparado com o Mega Drive. O Mega Drive era muito mais focado em ação, munição, matar coisa, quebrar coisa. O Super Nintendo ainda tem uma pegada mais quebra-cabeça, obviamente, subir escada, descer escada, mas ele ainda é muito mais de exploração e um pouco mais devagar na ação. Sim, isso era proposital, porque, como eu falei no início da conversa, o Mega ele tinha mais velocidade. Então era muito comum dos jogos do Mega eles serem mais focados em ação, além de serem mais coloridões, para compensar a perda de qualidade técnica do gráfico. O terceiro e último jogo, eu que tô trazendo aqui, é um jogo que me marcou bastante. Eu acho que em diferentes plataformas, até no Fliperama, mas ele tava presente no Mega Drive e eu joguei bastante na casa dos meus amigos, primos, etc., que era o Splatterhouse. Eu não lembro se foi o 2 ou o 3, mas eu acredito que tenha sido o 3. Depois eu dei uma olhada aqui pra ver como é que era e com certeza parecia muito mais com o 3. E é um excelente jogo de beat 'em up, né? Luta de rua. Andar e bater nos amiguinhos aí, tipo Final Fight, Incrível Capitão Comando, só que era um dos poucos desse gênero que tinha no Mega Drive, né? O Mega Drive tinha pouca opção se a gente falar desse gênero beat'em up. Até o Cadillac Dinossauro tinha pra Super Nintendo, né? Não sei se tinha pra Mega Drive. Mas ele me impressionou muito, né? E até me assustou um pouco, porque ele segue uma linha completamente de terror. Splatterhouse 3, você usa um Brutamontes lá mascarado, né? Na verdade, ele é um cara comum, que quando ele bota a máscara, ele incorpora, né, uma entidade, a entidade da máscara praticamente, pra poder enfrentar o vilão. A história é, assim, poderia ser qualquer coisa, né? A história, whatever, é um cara com a máscara do Jason matando as pessoas ali, matando os monstros com a mão, sabe? Não, mas ele realmente tenta botar uma história. A gente tem, a partir do segundo jogo, né, o mocinho resgatou a mocinha, eu não vou saber os nomes aqui, só consultando, mas basicamente, como é que a gente justifica um terceiro jogo? Então ele casou com a mocinha depois do segundo jogo, teve um filho, e aí só que a máscara, né, tá inteira lá, enfim, foi reconstruída, ela começa a chamar o senhor Jennifer, bem genérico, muito bom. Então Rick Taylor, né? O Rick realmente, ele tá lá morando com a Jennifer e teve um filho, né, com o nome David, depois de 5 anos aí em relação ao segundo jogo. E ele virou um acionista aí em Wall Street, ganhou muito dinheiro, porque é assim que funciona. Ele saiu da faculdade da luta dos demônios e foi pra Wall Street, ganhou muito dinheiro, comprou uma mansão e por acaso ela ficou mal assombrada. Então ele veste a máscara mais uma vez pra poder resgatar sua querida esposa, banir esses demônios da mansão que ele mesmo acabou comprando. Ele só não percebeu que tinha alguma coisa de errado com ela. Só que o jogo, ele realmente tem alguns plot twists ali, porque o jogo faz com que você lute, né, com um vilãozão, mas quando você consegue vencer ele pela primeira vez, você descobre que é uma ilusão e na verdade era só uma distração pra poder sequestrar o seu filho. Então primeiro ele sequestra a esposa, aí você salva a esposa, depois você tem que salvar o seu filho. Essa é uma diferença muito grande, assim, uma grande diferença relacionada ao segundo jogo, ao primeiro jogo, é que ele não é mais side-scroller, ele é um jogo de explorar a mansão, então todas as fases você vai poder ir pra cima, pra direita, pra baixo, etc. É um Metroidvania, né? É um Metroidvania, assim, você realmente não consegue ir pra cima da tela. Antes da gente saber o que era isso. 93, né, gente? A gente não sabia o que era isso. Mas é muito mais uma navegação aí de mapa, você tem que ter um mapa pra poder saber onde fica a saída, né, do casarão e tal. Então, isso já quebrou bastante a linearidade, né? Você tem muito backtracking, você tem que voltar em vários momentos e várias coisas pra poder ou pegar um item especial, pegar alguma coisa de vida, ou resolver um quebra-cabeça e poder voltar e acessar a área que você não podia antes. Só que tem um timer, né? Tem um timer ali contando, como todo bom jogo deveria ter. Eu sinto falta do timer.
né? As pessoas não deveriam... Ah, não sinto não. Eu sinto aí do timer justo, aquele que separa os homens das crianças que éramos. Mas... Não, cara, foi uma criança muito maltratada pelo timer, cara. Dá não. Se você deixar o timer acabar, a sua esposa ou seu filho acabam sendo mortos aí pela entidade. E isso gera alguns finais alternativos. No jogo você tem 4 finais possíveis. Isso é sensacional. Né? Onde os dois morrem, ou você só salva a esposa, só salva o filho, ou o final que você salva todo mundo e são felizes para sempre. Esse jogo, cara, ele me marcou, assim, profundamente, porque eu gostava muito, ainda gosto desse gênero, do beat'em up. Temos alguns exemplos clássicos aí surgindo hoje em dia, né, de como referência. Cara, você só tinha só a mão, basicamente, né, começava só com a mão, e você descia porrada em todo mundo, todos os monstros de uma vez só. E era bem simplista, só 3 porradas e você já tinha matado os inimigos iniciais. Eu odiava ter que bater várias vezes no mesmo inimigo pra, sabe, ele morrer. Aí tinha barrinha de vida às vezes e tal. Esse jogo não. Esse jogo, assim, sabe, você matava bem rápido e ia pra próxima área bem rápido. Os inimigos também eram meio burros, então você não ficava totalmente circulado, né? Desafiado, né? Isso, Então você realmente conseguia ver uma grande variedade de inimigos. Isso é muito bom. Era uma parada que eu sentia falta de alguns jogos. E você tem bastante coisa pra explorar, bastante surpresa. E os chefões de cada fase são bastante originais. Sempre ligado com esse clima meio de pesadelo mesmo, sabe? Uma coisa meio Fred Krueger, né? Todos os monstros parecem que são aliens que acabaram de ser queimados por alguma chama. E o sangue, né? O sangue é muito presente, que no caso é verde. Pra um jogo de Mega Drive, praticamente todos os fluidos e sangues que aparecem, tirando os que vazam da boca dos monstros, são verdes, cara. O cuspe é verde, o sangue é verde, tudo é verde. Eu acho que foi É muito comum, né? Vários jogos tornarem o sangue verde pra poder... Na época que isso ainda era meio controverso, não sabia exatamente quais eram as regras. Na Europa era um tipo, nos Estados Unidos era outro, né? Na censura. Isso, a censura. O sangue verde era muito comum no Super Nintendo, né? Se eu não me engano, o Mortal Kombat teve sangue verde em uma época. O Mortal Kombat não teve sangue. Não, o primeiro não, mas o segundo eu acho que era verde, se eu não me engano. E eu acho que no Ultimate que você pode escolher no menu, mas ele por default já vem desativado, você tem que ativar ele. Ah, tem um código, né, especial. Mas é engraçado ver isso no Mega Drive, né? O Mega Drive era mais, entre aspas, liberal em relação a isso. É que eu acho que, assim, a SEGA, ela... É até um ponto bem interessante, porque esse primeiro programa que a gente tá fazendo sobre Mega Drive, né? Tipo, óbvio, isso não foi tão proposital assim, mas eu acho interessante porque a SEGA sempre teve essa visão, né, de mercado, de ser mais descolado do que a concorrência, no caso a Nintendo, né? A Nintendo sempre foi mais family, né? Ah, sim. Aquele comercial deles, Genesis Dance, What Nintendo Don't, era pra época, era declarar guerra, assim, abertamente. Você vê uma análise do Sonic, né? A cara fechada que ele tem, né? Tipo, o olho, né, assim, franzindo a testa, né? Um All-Star vermelho, sabe? Uma coisa muito, sabe, descolada pra época. O Sonic era o Rolling Stones e o Mario era o Beatles. O Mario barrigudinho, sorridente, bigodudo, quer salvar sua princesa, sabe? Sim. É uma parada muito pudica até, né? E acho que eu, como uma criança que gostava muito de filmes de terror e tudo mais, isso também me atraía, sabe? De certa forma. Ter esses jogos, né, no Mega Drive, ter esses lances de, meu Mortal Kombat tem sangue, o seu não, sabe? Sim, sim. Então, eu acho bem legal, porque tem essa imagem, né, desse jovem descolado mesmo, e a SEGA construiu isso muito bem nos anos 90, e eu acho que, na verdade, é a cara do jovem dos anos 90, porque você queria pegar um público, né, que era um público de, tipo, adolescente pra cima. Sim. E uma criança quer se sentir um adolescente, né? Sim, exatamente. O Nando falando do primo dele de 14 anos, né? Jogo pra gente grande, né? Exatamente. Só comentando sobre esse jogo, que eu acabei esquecendo de mencionar, eu tô olhando aqui pra relembrar como é que era, e realmente a gente tinha uma barrinha, cara, de power, que a gente pegava pequenos globos durante o jogo e enchia essa barrinha, e a gente podia se tornar um monstro temporariamente com um ataque mais forte. No que 3, é tipo né? Hulk. No 3 você ficava super musculoso, sabe? Parecia o Toguro de máscara. Era o Mutant Rick. Isso. Você virava o monstro, a versão do herói que tem na capa, que é que ele tá possuído pela máscara e ele fica mais forte. Exatamente, a máscara parece estar colada e tal. Eu também tô dando uma olhada aqui, relembrei aqui alguns monstros incríveis. Muitos deles parecem aliens mesmo, né? Aliens de outra dimensão. E isso também me impressionava muito. Parecia que esse é um jogo que usava muita referência de esqueletos e aliens, sabe? Bem musculosos e tal. Muita referência aí de aliens sem olhos e pretos e tal. Mas principalmente que você
Você... Tô lembrando agora, né? Olhando aqui o jogo. Cara, você desgraçava os monstros. Você arrancava a cabeça. E eles se debatiam. Sim. Arrancava a parte de cima do crânio. Ficava só a mandíbula. E tem um chefe em especial que me marcou bastante, que era o ursinho de pelúcia no quarto do seu filho, cara. Ah, sim. Esse é Então, muito bom. cara, você cai na porrada com um ursão de pelúcia, né? E aí chega um momento onde você arranca a cabeça dele e aí revela verdadeiramente o monstro. Então aí surge braços e aí você termina de cair na porrada com ele, cara. Cara, é realmente um jogo muito formidável. Eu lembro que ele teve um remake em 2010, não foi? Acho que tinha olhado isso há pouco tempo. Ele recebeu, não é exatamente um remake, mas ele ganhou uma versão 3D moderna. Não foi... Assim, foi bem recebida... É um remake, de certa forma, né? Mas não foi tão elogiada. Uhum. Muito mais saudosista, né? Muito mais... A galera que tinha aquela referência da infância, aí foi produzida aí uma versão aí de Adventure, né? Que incluía, inclusive, no... A versão original, Incluía a versão original, a trilogia inteira, né? A trilogia inteira como desbloqueio aí, jogo de 2010. Essa versão mais moderna, ele ficou meio God of War a parada, né? Ficou ambiente de luta 3D, com combo, e era claro, mantendo a violência e gráficos totalmente modernos, né? Eu queria agradecer demais a participação aí de Nicolas Queiroz. Onde é que a gente pode te encontrar aí nas internet? Podem procurar aí no Instagram, Twitter, Facebook, Nicolas Queiroz. Você vai ver aí que tô sempre participando dos podcasts, tô no HDT aqui falando sobre terror, né? Nas mais diferentes mídias e formatos. Tô falando também sobre música lá no Fermata Podcast. E, cara... tô sempre por aí, sabe? O arroz de festa, né? Sempre convidado aí. Mas é um prazer, cara. É um prazer falar sobre Mega Drive, que, pô, é um dos meus videogames favoritos de todos os tempos, sabe? Marca muito e juntando isso com terror, então, não tem como dar errado. Exatamente. Eu também queria agradecer aqui a participação aí do Felipe Vinha. Muito obrigado, querido, por ter vindo. Esteja aí em casa e onde é que a gente pode te encontrar nas internet? Bom, primeiro valeu por me convidar. Estamos sempre aí quando precisar. Até rimou um pouquinho. Mas hoje quem quiser trocar uma ideia, é só procurar o meu nome no Twitter ou Instagram, Felipe Vinha, é onde eu mais atualizo, onde eu mais participo em termos de rede social no momento, tá? E como eu disse no início, eu sou jornalista, trabalho em algumas frentes diferentes, assim, mas você vai me encontrar mais atualmente na Legião dos Heróis, que é um site aí de super-heróis e fala de filme, quadrinho, também tem um pouco de game, mas é mais focado nesse tipo, assim, de mídia, né? Seriado. Eu não sou o dono do site, eu sou um dos repórteres deles, mas se você entrar lá, você vai ver algumas das minhas matérias e as matérias da equipe, e a gente troca uma ideia por lá também. Show de bola. Vamos todos seguir aí as redes sociais, conhecer o trabalho da galera que participa aqui. E eu sou o Fernando Descom, você pode me encontrar lá no Twitter, no Instagram, no site, em 1000 lugares, a gente é bastante visível. E lá no YouTube também, temos aí os programas do YouTube com vários temas. A gente vai sempre tentar complementar um tema com o outro, mas a gente tem muita coisa pra falar, cara. Eu tô pensando aqui, cara, muita coisa que a gente quer falar, gravar. Realmente é um universo, cara. E vamos continuar tocando terror aí. E se tem algum jogo que você acha que faltou a gente comentar aqui do Mega Drive, ou se a gente deveria fazer programas sobre Super Nintendo, Master System, PlayStation 1, deixa ali nos comentários pra gente saber o que você tá querendo ouvir aqui de games de terror na hora do terror. Muito obrigado a todos novamente aqui pela participação essa noite e até a próxima HDT. Até mais, gente. Este podcast foi editado por Andrei Fernandes.